Pensando em growth, a gente tem que estar muito atento às oportunidades. Tem que ter, de fato, uma mente empreendedora para você olhar onde que você quer atuar com a análise de dados, onde que eu falo muito com o pessoal que é onde tem cheiro de sucesso, digamos assim, porque antes de você começar a analisar, você tem uma tomada de decisão para tomar, que é o que eu vou analisar, é qual canal que eu acho que tem um pouco mais de chance de ter alguma coisa interessante para eu investir meu tempo nele. Você ter noção macro de mercado, ter uma veia empreendedora, te ajuda a dimensionar um pouco essas coisas. Principalmente pensando em análise de dados, eu sempre falo que é análise de negócio também. Os dados sozinhos, eles querem dizer pouca coisa. Depende muito do contexto em que você está inserido e o que você pretende fazer com eles. Então, o analista de dados, primeiro, ele é um analista de negócio e um analista de inteligência, que ele tem que ter muita noção de onde ele está inserido para depois ele pegar a mão no dado e trabalhar. Eu falo, inclusive, tem um viés muito grande que a gente já começa explorando tabela. Eu falo para os meus analistas, faz um plano do que você quer analisar para responder a pergunta que você quer responder. Faz no papel, faz no mind map, faz rascunha mesmo e depois você pega em dados. Tenta fazer o exercício de você ficar um dia inteiro sem pegar dado nenhum para analisar, para você realmente arquitetar como que você vai conduzir o processo antes de você pegar dado para analisar, porque aí você já vai ser assertivo no que você vai consultar. Você tem que ser, como gestor, o agente da mudança e fazer esses redirecionamentos junto com o seu time. A empresa, ela vai mudar de estratégia top-down, geralmente. E de acordo com o mercado. O mercado pede muda, você tem que mudar, não tem jeito. Sim. Muitas vezes a informação de uma mudança concreta de estratégia, ela tende a chegar um pouco depois nos times. Eu hoje, como coordenador, por exemplo, eu tenho que estar atento ao mercado para tentar prever um pouco dessas mudanças e comunicar meu time e rever meu backlog e tudo. Então, ter uma gestão hoje mais próxima do backlog, para mim é um desafio, porque eu sempre vim de uma filosofia de liderança onde eu queria que os meus próprios liderados eles tivessem muita consciência de onde trabalhar, porque aquilo tende a gerar mais valor, e ensiná-los a eles mesmos tomarem essas decisões. Quando a gente está num mercado muito mais difícil que o mercado de hoje em dia, a gente tem que ter um pouco mais de controle mesmo do que a gente decide que é mais importante dar foco. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e dando sequência à nossa temporada Liderando o Crescimento com líderes de growth. A gente tem um episódio hoje e o tema dele é Como transformar dados em growth. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um convidado especial, que ele trabalha numa grande empresa e que ele atua também com growth já há alguns anos, com dados, gosta bastante de dados. Eu trouxe o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo ao AmplificaCast. Muito obrigado. Legal. Estou bem animado de participar. Igual você bem trouxe, eu já estou trabalhando em growth há um tempo. Eu venho, na verdade, mais da área de dados, né? E eu acho que as duas coisas têm tudo a ver. É muito legal poder fazer as duas coisas dentro da mesma cadeira. Não, legal. E ele veio, nós estamos em São Paulo, o AmplificaCast é gravado aqui no nosso estúdio, no Amplifica Studio em São Paulo. Ele veio diretamente de BH para participar do AmplificaCast. Então, isso mesmo. Se você gosta de marketing, gosta de growth, eu te recomendo que você fique até o final para você aprender mais sobre como a Localiza, por exemplo, está acelerando o crescimento com estratégias e táticas de growth. E só uma recomendação, clica para se inscrever no nosso YouTube, nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhe também esse vídeo com mais pessoas e lá no Spotify avalie a gente com 5 estrelas. E pode fazer o seu comentário também que vai nos ajudar, beleza? Fica essa dica. Mas obrigado, Daniel, mais uma vez. E me conta aí, você deu essa introdução falando de dados, que você veio da área de dados e começou a trabalhar com marketing. Como que foi esse início? Beleza. Eu trabalhei primeiro com dados na Simpa, onde eu fiquei lá por 4 anos. Uns 3 anos e meio em dados, na verdade. Comecei como vendas, a partir de STR. E trabalhar com dados, para mim, sempre foi uma forma muito legal de você estar dentro das discussões mais importantes da empresa. Então, a gente entra num modelo onde o analista de dados, diferente do analista de outras áreas, ele entra em discussões mais complexas porque ele traz a complexidade para si e usa dos dados para explicar um problema ali e auxiliar uma tomada de decisão.
E o Growth ele veio para complementar de outra forma. Ele vem para complementar de forma a você testar essas ideias que você tem durante o processo analítico e gerar crescimento com elas. Então, num processo de querer gerar mais valor com o meu trabalho, ou melhor dizendo, gerar valor inquestionável com os insights que a gente gera, aplicá-los na prática para você poder, de fato, mensurar resultado e poder falar. Eu acho muito importante o trabalhador saber o valor que ele tem para a empresa. E aí, quando você atua, por exemplo, com Growth, você gera testes, mensura e gera resultado financeiro, você pode virar e falar, olha, eu ajudei a incrementar a receita em tantos R$1.000, tantos milhões de reais. Tantos porcentos. Exatamente, com as ações que eu trabalhei. E a vantagem, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, a verdade é que os dados também nos ajudam a demonstrar esse resultado, né? Exatamente. Os dados, eles nos ajudam a aprender, no sentido de que a gente precisa mensurar para a gente ter um aprendizado concreto ali da ação que a gente gerou. Legal. E assim, essa questão assim você falou de dados, como que foi essa experiência com dados? O que você considera assim que foi essencial para você ter uma estratégia bem sucedida aplicando dados, por exemplo, na Simpla? Na Simpla, eu comecei a aplicar dados em inteligência de mercado, então era algo bem desafiador, porque a gente tentava levantar cliente na mão mesmo, entender quais que eram os principais players de uma praça específica que a gente não atuava, e a coleta de dados, então, era feita por Facebook, por página do próprio organizador de eventos, então era difícil você gerar dados o suficiente para trabalhar e ter mensuração ali de quanto valia aquele mercado, como que a gente poderia penetrar nele. Então, eu comecei atuando em dados numa área que tem pouco. E aí eu comecei a valorizar o tanto que você ter dados para trabalhar é importante e te dá mais munição para você tomar as decisões certas, né? E a partir disso eu fui trabalhando em outras áreas de negócio lá dentro, onde tinha mais abundância de dados, digamos assim. Então, quando você trabalha numa empresa digital como a Simpla, que nasceu no online, na venda de ingresso, você, por padrão, você tem vários dados ali da empresa, do transacional, do cadastral, e isso ajuda a gente a ter insumo para trabalhar, né? Então, lá dentro, eu acabei trabalhando com muitas áreas de negócio, trabalhei com financeiro, com operações, com o próprio marketing lá um pouquinho, e aí sim eu tinha mais dado para trabalhar, dependendo de qual departamento que eu estava atuando junto. Legal, assim, como que você... Hoje eu estava até falando, a gente tem um e-book que é o Guia do CMO 2024, está no nosso site, amplificadigital.com.br/materiais, você pode baixar esse e-book. Nesse e-book está falando das tendências para 2024, a gente já está terminando 2024, e a gente fala cada vez mais de que as lideranças de marketing elas precisam estar conectadas ao negócio. Sim. Você dentro da Simpla, você sempre teve esse olhar assim de falar com outras áreas, de entender os números, né? Porque o dado ele vai te dar não só dados de uma audiência, né? De um perfil específico de cliente, mas também vão aparecer dados financeiros, de receita, né? De quanto está ali o seu CAC. Como que você aprendia com diferentes áreas para poder tangibilizar isso na melhor análise de dados, por exemplo? Legal. Eu entrei na Simpla um pouco com essa motivação, né, de entender bem como que a empresa funciona, entender ali cada departamento, pelo menos no macro, como que ele auxilia para a estratégia da empresa como um todo. E como analista de dados, eu consegui preencher bem o meu currículo, atuar bastante nessas áreas, de forma que, como dados, eu conseguia contribuir para todos os departamentos, né? Então, depois que você passa pela segunda, pela terceira área de negócio, você consegue entender muito melhor como que elas funcionam em conjunto. Então, dá um exemplo clássico que eu acho que todo mundo entende, é marketing e vendas, né? Como que marketing gera oportunidades para você ir lá e fechar a sua venda depois. São duas áreas que elas respiram praticamente juntas. Inclusive, fala-se hoje muito do cargo de Revenue Officer, né? Que é o CRO, que ele basicamente combina essas duas áreas e às vezes Customer Service também, né? Customer Success, porque é onde você tem o seu revenue. Você começa a gerar o valor
de novos clientes em marketing e você tem uma ação combinada de passar isso para vendas. E aí vários outros departamentos eles também têm a correlação, mas às vezes eles não têm uma atuação conjunta tão óbvia, né? Não, legal. Você comentou também da nossa conversa de projetos, de atuar em projetos específicos em horas vagas ali como freelancer. Quanto isso também contribuiu para te ajudar na função que você está hoje na Localiza? Legal. Quando eu busquei trabalhar como freelancer, eu tinha o objetivo de provar para mim mesmo, digamos assim, que... Conseguia resolver um problema. Conseguia resolver um problema fora da Simpla, na verdade. Porque eu tive 4 anos de passagem pela Simpla, eu acabei que eu entendia bem o modelo de negócio e isso me ajudava a atuar melhor. Mas depois, durante a Simpla, começando a fazer freelance, eu queria saber se eu conseguia aplicar os meus conhecimentos em qualquer modelo de negócio. E isso me deu casca, digamos assim, para poder encarar novos desafios. A Simpla era um modelo de negócio só, tinha basicamente por mais que ele seja complexo, né, trabalhe com tanto a ponta B2C quanto a ponta B2B, era um modelo de negócio só. E aí na Localiza, por exemplo, depois de passar pelo freelance, eu estava muito mais pronto para atuar com vários modelos de negócio ao mesmo tempo, porque aí tem vários segmentos lá dentro, cada um tem uma dinâmica bem distinta, e você trabalhar com várias empresas ajuda você a navegar nisso depois, com empresas mais complexas, que têm uma estrutura mais composta. Não, legal. E como que você aplica, né, por exemplo, vamos falar especificamente da Simpla. Quais são os desafios, por exemplo, para traçar o melhor canal que gera mais receita? Como que vocês faziam essas análises para entender o resultado? Legal. Eu era muito próximo dos analistas de dados que trabalhavam com o que a gente chamava lá dentro de canais. Basicamente é tentar entender a jornada do usuário até a compra mesmo do ingresso, de um evento específico. E aí, isso é totalmente baseado em dados. O uso de traqueamento tanto interno quanto externo, como um GA4, por exemplo, hoje em dia, que permite a gente entender qual o caminho que esse usuário traçou até chegar ali no ponto de interesse, né, que é a conversão. Quando a gente estuda mais a fundo, a gente consegue entender os canais que realmente influenciaram de forma a decidir mesmo que o cliente ia tomar aquela decisão. Falando de forma bem abstrata, o Google, por exemplo, ele trabalha com o DDA, que é o Data Driven Attribution. Ele basicamente pega 2 jornadas de usuário bem semelhantes. Por exemplo, uma jornada onde a pessoa conheceu pelo Facebook ou pelo Instagram um conteúdo, depois ela fez uma busca paga no Google e depois ela converteu. E aí uma pessoa que conheceu pelo Instagram e converteu direto, por exemplo. Ele compara quantas pessoas começaram esse caminho pelo Instagram, quantas pessoas terminaram esse caminho de conversão, passando ou não por aquele canal específico, que seria a mídia de busca do Google, né, nesse exemplo. E aí, com isso, você consegue atribuir o tanto que essa mídia em específico ela contribuiu para que mais pessoas convertessem naquela jornada. Nessa experiência, os canais assim, de aquisição que faziam mais sentido naquele momento, quais eram? Na Simpla, a gente não trabalhava muito com mídia paga, basicamente por um motivo que, se você está dentro do negócio, é bem óbvio. Porque você está responsável ali pelo evento, mas quem é responsável muito mais do que você é o próprio organizador. E aí, quando você vende um ingresso via plataforma, você fica com a comissão ali que de prateleira é 10%. E aí, o organizador que vai ficar com o resto do ingresso todo para ele, né? Então, teoricamente, ele é mais responsável por gerar receita. Se ele fazer um investimento em mídia, ele vai ter um ROI muito maior. Porque ele fica com 90, a Simpla fica com 10. Então, a gente tinha uma estratégia muito mais de orgânico, tanto na busca pela Simpla, quanto a busca pelo nome do organizador, se está retornando à página da Simpla, por exemplo, se a gente está bem ranqueado em SEO, quanto entender o tráfego que a gente gera por dentro do próprio site. Então, é a pessoa que ela, às vezes, acessa pelo aplicativo ou acessa pelo site, e aí dentro que ela vai procurar o evento ou ela vai procurar
numa categoria de o que fazer no fim de semana, eventos próximos de você. E o próprio organizador gera demanda para vocês, né? Ele gera bastante demanda. Ele faz demanda. as campanhas, ele faz o inbound marketing, ele faz os e-mails, ele faz as campanhas de mídia paga, que invariavelmente vai cair lá no seu site no final, no site da Simpla no final. O organizador, ele tem os próprios canais dele e os organizadores mais maduros vão fazer mídia paga, principalmente dentro do Instagram, você vê muito propaganda de evento hoje. E ele também pode usar os próprios canais da Simpla para ajudá-lo. Então, a Simpla tem o próprio mailing. Ele não precisa contratar um Salesforce, um Marketing Cloud, alguma coisa nesse sentido, porque ele sobe a lista de mailing dele dentro da Simpla e consegue já disparar por lá os e-mails do evento. E aí isso, então, auxilia ele a fazer o próprio marketing. Não, legal. E assim, como que foi essa sair de um segmento específico, aí você foi para a Localiza, quais são as diferenças de um e de outro? A diferença principal, eu diria, além da idade da empresa, seria a forma com que a Simpla nasceu no digital e a forma com que a Localiza ela teve que se adaptar ao digital ao longo dos anos. Então, a Localiza, dentro de várias outras empresas um pouco mais tradicionais, tem um esforço muito grande de mover parte da operação o máximo possível para o online. E aí, no caso da Localiza especificamente, fala-se mais da reserva. Né? Você poder reservar um carro online para você buscar na agência offline. Então, o principal desafio é você não ter os dados da operação inteira. Você tem dados, geralmente, mais da parte offline e de outras partes de sistema. Desculpa, eu falei offline, seria mais da parte online, né? E então você tem menos insumo para trabalhar também. Como analista de dados. É um pouco mais dependente de pesquisa, por exemplo, para conhecer melhor o cliente. E hoje, assim, as estratégias de vocês de digital, vocês usam, por exemplo, na Localiza usam um CRM específico? Quais são as plataformas que vocês usam nessa jornada do cliente? A gente usa bastante CRM. CRM é uma disciplina pela qual eu tento gerar bastante valor, porque é uma disciplina muito orientada a dados, no sentido de conhecer melhor o cliente, principalmente o timing de comunicar com ele. Aumentar a recompra, né? Exatamente. A gente pode falar recompra de várias formas na Localiza, mas eu acho que o principal modelo de negócio onde isso é muito importante é o aluguel, que é onde você consegue ter um pouco mais de recorrência daquele cliente e, portanto, você consegue ter uma relação mais próxima com ele. Eu acho que quanto mais o seu negócio impacta no dia a dia, mais você consegue criar uma relação duradoura com o seu cliente. E a Localiza ela tem uma certa dificuldade de fazer isso, porque mesmo no aluguel, tem pessoa que vai alugar só uma vez no ano quando vai tirar férias. E tem um desafio, então, enorme de você aumentar a cadência de pontos de contato com esse cliente. Legal. E hoje um trabalho de aquisição a nível Brasil, né? Nível Brasil, sim. A Localiza opera não só no Brasil, mas hoje, se eu não me engano, em 9 países. Como que você 7 países, desculpa. Legal. E como que você entende assim, essa questão da aplicação dos dados no ambiente digital que você está inserido hoje? A aplicação dos dados, voltando nesse assunto de CRM, ela é muito pautada no conhecimento do cliente, mas ela também é pautada em conhecer os canais de entrada, canais de aquisição e o funil de conversão. Entender ali de todo mundo que entra nos canais próprios, principalmente aplicativo e site, quantas delas conseguem realmente chegar no fundo da jornada e fazer a reserva, por exemplo, no aluguel de carros. E hoje, por exemplo, as estratégias de aquisição de clientes na parte do online, diferentes mídias, qual que é a mais efetiva? A gente trabalha com diferentes mídias. A gente trabalha muito com busca, né? Que seria a mídia ali de Google. De Google, de pegar o cliente mais no final do funil e garantir a conversão. Quero alugar um carro. Quero alugar um carro, ou o próprio termo da Localiza mesmo. Porque a Localiza hoje ela já é um negócio consolidado. Já tem um nome, né? Praticamente todo mundo no Brasil sabe mais ou menos como funciona a mecânica de alugar um carro e sabe que você pode alugar um carro principalmente quando você não tem
ou quando você está viajando e seu carro não está disponível para uso, né? Porque você pegou um avião, por exemplo. E aí, com isso, a pessoa já tem o top of mind muito forte de quero alugar um carro, ou se não, o próprio nome da Localiza. Mas você compete com outras pessoas que estão ali, às vezes, vendendo a própria Localiza. A gente tem o Decolar.com, o Booking, essas agências online que trabalham para... Eles são classificados como parceiros de vocês? Eles são classificados como parceiros, mas pensando em mídia paga... paga... parecido com Marketplace um pouco, assim, né? Parecido com o Marketplace. Basicamente, eles vão oferecer serviço de tanto da Localiza quanto dos concorrentes. E aí, lá dentro, você compara o preço de... alugar na Localiza ou no concorrente por dentro da plataforma. Então, ele é encarado como parceiro no sentido de que tá eu disponibilizando, realmente né? criei uma parceria para ele disponibilizar carros da Localiza no site dele, mas pensando no bidding, por exemplo, quando você faz o leilão de termos da Localiza, muitas vezes ele é encarado como concorrente, porque às vezes ele está comprando o seu termo ali para gerar tráfego para o site dele e não para a Localiza. Então, é uma relação ali que... ora é amigo, ora não é. E assim, hoje os canais que vocês têm mais êxito, quais são? De entrada mesmo, eu diria o próprio Google, que é o que gera mais tração. Não, legal. E hoje, por exemplo, como que você enxerga essa questão assim, dos maiores desafios de você orquestrar diferentes fontes de dados, por exemplo, para construir dashboards ou OKRs ou indicadores? Eu acho que o principal desafio, pensando em Localiza, é informação desestruturada. Porque você tem, por exemplo, o segmento aluguel de carros é um pouco mais fácil. Mas você pensando no segmento de seminovos, por exemplo, onde você tem muita coisa que é input manual do consultor de vendas, você tem um trabalho muito maior para você cruzar essa informação depois com outras fontes. Porque pode ter erro de digitação, pode ter consultor que não preenche tão bem, ou que demora muito a preencher o dado, ele vai fechar a venda primeiro e depois ele começa a preencher todo o caminho de trás. Vai ter consultor que usa melhor o sistema, né? Que aí ele vai cadastrar ali cada ligação que ele faz, cada visita à loja, mas não é todo mundo que faz isso. Então tem uma falta de padrão também para lidar com esses dados. Não, legal. E como que vocês, assim... Como que é a sua rotina, assim, por exemplo? Chega para trabalhar... Você consulta, você tem um painel de indicadores, como que você avalia o sucesso de tudo aquilo que você está fazendo para sustentar o crescimento da Localiza? Beleza, eu não tenho, infelizmente, uma rotina de olhar muito para indicadores macro, aquela coisa do casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, eu produzo muito insumo para outras áreas, mas eu olho mais para resultado, por exemplo, dos testes que eu estou fazendo. Eu não fico olhando recorrentemente indicadores macro, mas eu especifico mais a minha atuação, o meu olhar para onde eu sei ou onde eu imagino que eu posso atuar com geração de valor. Então, eu especifico esse monitoramento de KPIs, principalmente para os testes que eu estou conduzindo e para os estudos que meu time está conduzindo para poder gerar novas oportunidades. E como que funciona assim? Porque tem as atividades, né, que é o ganha-pão, né, que elas precisam ter um always on, você está sempre online ali fazendo aquele trabalho específico. E como que você divide assim um tempo, né, de coisas que já estão acontecendo, estão funcionando e novos testes, criar novas hipóteses? Boa. Eu tenho praticamente 2 times para trabalhar. Eu tenho o time de onde eu vim, que é o time de Analytics, que ele gera insight, trabalha em hipóteses. E eu tenho 2 analistas que eles vieram de CRO especificamente, mas hoje em dia eles fazem growth como um todo. Então, pensando num time de 6 pessoas, eu tenho 3 analistas e um estagiário que são mais voltados para Analytics, então 2/3 do time ali. Analista está falando de A4. Não, analistas mesmo, analistas da minha equipe. Mas desculpa, o Analytics, quando você fala Analytics, qual é a plataforma que eles te geram esse dado? Boa, eu falo Analytics como disciplina. Então, existem dados do GA4 para trabalhar, mas existem dados de banco interno, existem dados de ERP, e todos esses dados a gente usa hoje dependendo do contexto mesmo que a gente está trabalhando. Aí você tem, do outro lado, você tem os CROs com você.
Aí eu tenho os analistas de quase um business development ou realmente atuar em growth mesmo, que eles estão fazendo discovery quando precisa um pouco menos de dados, estão fazendo discovery, por exemplo, de uma landing page, o que está gerando tráfego para ela, onde que tem um ponto de ruptura que o cliente está saindo. Então, eles propõem esse teste, acompanham o teste e ajudam também os times a implementar quando a gente teve sucesso, ou se não, trazer as lições aprendidas quando a gente não teve sucesso. Então, aí seria, então, para resumir, 2/3 do time pensando em novos insights e ajudando a mensurar, e aí 1/3 do time olhando de fato para isso e gerando valor a partir desses insights coletados. Legal. Como que você enxerga, assim, por exemplo, a questão de diferentes canais digitais? Então, a gente fala de Meta, Instagram, Facebook, Google, YouTube, aí tem as outras redes como TikTok e tal. Como que a Localiza olha o digital para diferentes plataformas? Você já tem uma presença relevante, por exemplo, no TikTok, por exemplo? Investem em campanhas nessa plataforma? A Localiza, eu não tenho certeza se investe hoje, mas já investiu sim no TikTok, já criou perfil, já fez inclusive conteúdos específicos para TikTok, porque é uma linguagem diferente, né? Quando a gente atua... eu acho que é muito fácil enxergar isso no Instagram versus LinkedIn, por exemplo, que o LinkedIn ele tem um conteúdo mais corporativo, um conteúdo um pouco mais sério, enquanto o Instagram é uma mídia que você consome ali em muito menos tempo. O TikTok seria, nesse exemplo, o Instagram levado ao quadrado, porque aí os vídeos eles são muito mais curtos e você tem muito pouco tempo para chamar a atenção do usuário. E a forma com que as marcas se posicionam no TikTok é muito diferente. Elas querem primeiro ser geradoras de conteúdo, fazer o cliente rir, se interessar por alguma coisa ali do dia a dia, para, com muita calma, ir avançando você no funil e depois... trazendo aquele top of mind, trazendo aquela lembrança da Localiza para você consumir um serviço mais tarde. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. O que você acha assim, mais difícil, falando a gente está falando muito de inteligência artificial, o marketing, né? Toda hora existem pessoas falando sobre novas táticas, novas estratégias. O que você enxerga mais difícil assim de você, que acaba te fazendo não ter foco nas coisas que realmente elas precisam ser feitas no sentido das estratégias que estão funcionando? Onde você consulta informação? Onde você busca? Você falou que tem uns testes que você faz. Como que você se organiza para que as coisas exteriores elas não interfiram no resultado daquilo que você está fazendo, justamente porque você está liderando um time com várias pessoas? Você fala em coisas exteriores ao teste ali? Não, eu estou falando assim, por exemplo, saiu uma nova funcionalidade, saiu uma nova estratégia, ou tem alguém que de repente você segue que ele está lançando uma nova estratégia. Como que você não deixa isso interferir nas suas estratégias atuais e como que você se mantém, por exemplo, no seu objetivo ali, sabe? Eu posso até testar isso, mas eu não vou testar isso com colocando tanto esforço. Bom, beleza. Primeiro, quando sai alguma coisa que a Localiza começa a fazer por iniciativa própria, alguma coisa interna, a gente tem um esforço de isolar isso do nosso teste, né? Porque a gente precisa do ambiente mais controlado possível para poder gerar resultado que é menos questionável. Porque se você tem mais variáveis, você tem mais ruído, você tem mais erro estatístico mesmo, e é mais difícil de provar a causalidade, digamos assim, que aquela mudança que eu fiz gerou aquele resultado que a gente queria. E aí, pensando em coisas externas à Localiza, a fatores de mercado, por exemplo, surgiu uma nova tecnologia igual você trouxe. O pessoal falando de cookie de terceiro, né? Tem uma série de coisas que
que estão rondando o mercado, né? Poxa, cookie foi um desafio, porque eu, por exemplo, gostava... Eu estudo bastante sobre isso. Eu, por exemplo, gostava muito mais e sabia muito trabalhar com o Analytics 360 do Google. E o GA360, ele era baseado em cookies, se eu não me engano, e por isso que ele eventualmente foi descontinuado, porque hoje em dia a gente tem outras formas de coletar dados do usuário, que elas são, às vezes, um pouco mais abstratas, e aí, voltando na IA, você precisa de modelos de machine learning, às vezes, para preencher os gaps. Você tem muito... por exemplo, você presume um comportamento de um usuário que você não consegue rastrear baseado num lookalike que você consegue. E hoje, muitas dessas ferramentas de tracking, elas funcionam dessa forma. Eles chamam de amostragem, né? Onde você tem uma parte que você consegue medir de fato e outra parte que você assume, a partir de modelos estatísticos, qual que é o comportamento provável que esse cliente teve até chegar naquele ponto de conversão, por exemplo. Não, legal. E assim, como que a gente falou aqui de cookies de terceiros, desafios, como que você vem lidando com essa temática? Trabalhar com GA4 atrasou, por exemplo, um projeto que a gente tinha muito forte de estudar a jornada do cliente. Porque... Tudo que estava no Analytics Universal saiu. A gente, na verdade, eu optei lá atrás por não usar o Universal para esse projeto, já sabendo que ele ia acabar. E aí a gente começou a trabalhar com os dados de GA4, mas ainda faltava calibrar muita coisa, acertar muita coisa no novo tagueamento. Eventos. Exatamente. A dinâmica ela é muito diferente. E conseguir tirar a jornada bonitinha ali dos data points do GA4 era bem diferente do que a forma que foi feito lá atrás por mim e por outras pessoas da Simpla no GA360. Então, trabalhar com um ambiente, com a ferramenta completamente diferente e um ambiente de negócio diferente também, atrasou bastante esse projeto. E com isso atrasa-se a coleta de insights, você não confia tanto nos resultados. Por exemplo, tava essa coisa dos cookies, né? Impactou diretamente também o nosso remarketing, porque você não tem os dados tão assertivos de quem é aquele usuário, o hash daquele usuário, aí você faz um remarketing, o seu remarketing está meio burro e a campanha que outra hora gerava resultado, ela passa a não gerar mais. Quando eu comecei a estudar sobre o tema, aí a gente começou a estudar sobre traqueamento e tal, depois Tag Manager de servidor, tem web, tem um de servidor, para que as conversões elas fossem metrificadas, né, e elas fossem ajustadas de maneira correta dentro da plataforma, para a gente conseguir fazer um remarketing, uma campanha mais estruturada com base nos dados do usuário, né? Hoje em dia você é mais dependente dos seus parceiros para fazer remarketing. Você tem o remarketing do próprio Google, você tem o remarketing da própria Meta, onde eles que vão ter mais dados sobre você em alguns aspectos. Por exemplo, você não sabe qual usuário que viu uma mídia sua no Instagram. Você sabe que tantos usuários viram, se você teve tantas impressões, tantos usuários únicos. Agora, o Facebook sabe exatamente qual usuário para poder fazer remarketing depois. Você só conhece o usuário pensando como unitariamente ali, o usuário específico que interagiu, se ele entrou no seu site, se ele se cadastrou, por exemplo, aí que você começa a conhecer ele melhor. Então tem uma dependência mesmo de você confiar mais nos seus parceiros para fazer remarketing. Legal. E aí é mais difícil também você atuar em diversos canais. Porque é difícil você levar a informação de um para outro, né? E você tem que traquear tudo, né? Você não pode... É bem mais difícil você fazer remarketing de alguém que pesquisou seu termo no Google, no Instagram, por exemplo. Porque essas plataformas, elas não se conversam tanto até de propósito, né? Porque são concorrentes nesses aspectos. Não, legal. E eu participei semana passada ou retrasada de uma reunião com o Google. E eles apresentaram para nós o novo tipo de campanha, que é a campanha de Demand Gen. Não sei se você está sabendo dessa no Google. Não, dessa eu não estou sabendo, não. E aí eles trouxeram um dado bem interessante, que é assim, apenas 6% dos usuários na internet, eles estão prontos para comprar. Os outros 94% eles estão em fase de descoberta.
Nossa, interessante. E aí, o que eles estão fazendo, né? Quem deve, se você está assistindo esse episódio, você tem no seu celular o aplicativo do Google, você consegue ver ali que ele vai te sugerir vários conteúdos. Aham. Então, qual que é a ideia dessa campanha de geração de demanda? É você trabalhar diferentes formatos para você estar presente na mente desses 94% que estão na fase de descoberta, que ainda não sabe que precisam, de repente, alugar um carro. Aham. Eu achei bem interessante essa coisa. Como que vocês, assim, aí fazendo um paralelo com relação a isso, a gente falou de tráfego de SEO, você falou dos parceiros, como que vocês hoje fazem para estar presente em todos os canais possíveis do digital, para que facilite, por exemplo, o usuário que está na fase da descoberta no momento de decisão de compra? É bem complicado. A gente precisa ter uma atuação ali em, por exemplo, todas as redes sociais. A gente precisa investir pelo menos um pouco em cada canal de mídia, sabendo que tem usuário que, por exemplo, pesquisa até hoje no Bing. Não são muitos, mas existem, né? Então, não, a mas gente... tem. Às vezes por ser o navegador padrão do Windows. Não, e agora, tudo. então você pega no Windows, por exemplo, no Windows 10, tá mais difícil agora quando você instala um Windows 11, você instala uma máquina nova com Windows 11, eu sou da área de tecnologia, gosto bastante dessas coisas, de fuçar. Aham. Quando você instala o Windows 11, tá mais difícil você mudar o navegador padrão. Bem mais difícil. Para você tem que fazer várias configurações, né, para diferentes tipos de arquivo, abrir com esse, para você conseguir alterar o navegador padrão. Então, mas eu comecei a usar o Edge, o navegador da Microsoft, cara, e eu achei muito rápido. O Edge ele evoluiu bastante. Nossa, assim, a gente falava antigamente, né, do Internet Explorer, né, daquelas Sim. coisas lentas e tal. E essa versão nova, às vezes, eu tenho a impressão que eu tô no Google Chrome. Quase todos os meus colegas eles já estão usando o Edge hoje em dia. E ele fala que ele é feito para funcionar melhor no Windows. Ele tem uma melhor interação com o próprio Copilot, por exemplo, legal. que principalmente no ambiente empresarial, é muito bom, porque tem um risco enorme de privacy mesmo, de você usar um chat GPT na sua máquina de trabalho, inserir alguns dados sensíveis ali, que o Windows, a Microsoft com o Copilot, ela te garante que os seus dados eles estão sendo tratados num ambiente da empresa e que você está só colocando a inteligência profissional ali dentro. Então, o Copilot ele tem sido uma alternativa muito viável para as empresas usarem AI e funciona muito bem com o Edge, né? E aí volta nessa pegada da integração de vários serviços da mesma empresa, né? E aí vem essa coisa, né, da gente também preparar o nosso marketing digital para ser lido por todos esses buscadores. Aí a gente estava falando também um pouco da inteligência artificial, né? A gente gravei um podcast essa semana também com o CEO da IFTL, que é uma EdTech de IA. Ele, por exemplo, estava comentando comigo que ele já não usa mais o Google para fazer pesquisa. Ele usa o chat GPT para poder fazer as pesquisas e tal. Então você imagina, se outra hora a gente investia bastante dinheiro, né? Por exemplo, no Google Ads, a gente tinha uma base de usuários que a única forma de recorrer à busca era no Google. Hoje a gente já tem uma migração dessas pessoas que estão fazendo busca utilizando a inteligência artificial. Sim. E a gente precisa, né, olhar tudo isso e preparar também a nossa estrutura digital para estar presente em diferentes canais, inclusive para ser lido pela IA, né? O Google, que estava muito consolidado em busca, ele tem perdido muito mercado. Eu vi uma pesquisa dos Estados Unidos hoje em dia que eles estimam qual que é o share de busca, falando de forma geral, no mercado americano. E aí tem, por exemplo, a Amazon, que está ganhando muita relevância por causa da Alexa. Que aí você pergunta coisas para a Alexa faz a busca para você e te responde. E as empresas têm que estar preparadas para isso. O próprio ChatGPT está pivotando para ter a própria busca ali, sabendo que as pessoas usam muito a AI para isso. Sim, assim, eu confesso, eu tenho a Alexa em casa, quando você usa o ChatGPT, né, você pergunta as coisas pro chat, pergunta para a Alexa, é um outro nível de resposta, né, de interação. Com certeza. Mas o Alexa é muito bom para coisas rápidas do dia a dia, tipo, vai chover hoje. Qual a temperatura. Essas coisas, a Alexa é muito boa. Qual que é o valor do dólar? Quando eu tô para viajar, eu uso também. Ah, que legal. E assim, como que... Aí a gente vai falar um pouquinho assim de
vai entrar num aspecto de liderança. O que você acha mais desafiador assim, de liderar times atualmente? Hoje é um pouco desafiador você operar dentro de uma empresa que muda, às vezes, os objetivos e mesmo assim você ter relevância. Uhum. Você tem que ser, como gestor, o agente da mudança e fazer esses redirecionamentos junto com o seu time. A empresa ela vai mudar de estratégia top-down, geralmente. E de acordo com o mercado. O mercado pede muda, você tem que mudar, não tem jeito. Sim, muitas vezes a informação de uma mudança concreta de estratégia, ela tende a chegar um pouco depois nos times. Uhum. E eu hoje como coordenador, por exemplo, eu tenho que estar atento ao mercado para tentar prever um pouco dessas mudanças e comunicar meu time e rever meu backlog e tudo. Então, ter uma gestão hoje mais próxima do backlog, para mim é um desafio, porque eu sempre vim de uma filosofia de liderança onde eu queria que os meus próprios liderados eles tivessem muita consciência de onde trabalhar, porque aquilo tende a gerar mais valor, e ensiná-los a eles mesmos tomarem essas decisões. Uhum. Quando a gente está num mercado muito mais difícil que o mercado de hoje em dia, a gente tem que ter um pouco mais de controle mesmo do que a gente decide que é mais importante dar foco. Uhum. Legal. E assim, quais foram os principais erros que você cometeu ao longo da sua carreira, ou aprendizados? O que você aprendeu? Vou dar 2 exemplos. Um exemplo bem remoto de início de carreira e um exemplo mais recente. Eu acho que o primeiro erro que eu cometi no meu primeiro estágio foi achar que eu estava entrando num ambiente muito organizado, onde as coisas, os processos já estavam muito consolidados, muito definidos, e eu tinha que meio que pedir desculpa, pedir licença para poder sugerir alguma mudança. E aí eu tinha que aprender bastante ali para antes de provocar alguma mudança. Uhum. Mas o que a empresa hoje em dia espera de você é exatamente o contrário. Tem muito processo que foi feito rapidamente ali para resolver um problema. Para resolver um problema pontual, e aí depois virou um processo definitivo na empresa e ninguém mais olhou para isso. Então, as empresas, como tem tanta coisa para olhar no dia a dia, as empresas querem que você já chegue lá dentro resolvendo o problema. Uhum. E eu, como estagiário, eu custei até essa mentalidade. Eu fui ter isso mais forte só na Simpla, no meu segundo estágio. Não, legal. Eu trabalhei com tecnologia e com suporte ao cliente. Uhum. Uma das coisas que eu sempre aprendi beleza, se eu não sei a resposta desse problema, eu respondia para o usuário, olha, eu já retorno para você com a solicitação, com a sua resposta. E eu saía dali, sempre tive esse hábito de pesquisar, né, de ir atrás da informação, de resolver problema, até para que eu, digamos assim, trabalhasse mais de forma autônoma dentro das empresas. Uhum. Sempre, meu perfil profissional sempre foi assim. Como que você considera, assim, até dando uma dica para quem está nos escutando e quer também trabalhar numa grande empresa como a Localiza e tal, o que você acredita que é essencial em um profissional de marketing ou de growth? De marketing, de forma geral, comunicação. Uhum. A gente precisa muito estar em comunicação constante com o negócio. No caso da Localiza, a gente precisa estar em comunicação constante também com tecnologia, porque é a tecnologia que está drivando os canais próprios, que está criando seu aplicativo, criando e modificando seu site. É um canal onde a gente vai fazer muito teste também. Uhum. E aí, pensando em growth, a gente tem que estar muito atento às oportunidades. Tem que ter, de fato, uma mente empreendedora para você olhar onde que você quer atuar com a análise de dados, onde que eu falo muito com o pessoal que é onde tem cheiro de sucesso, digamos assim, Uhum. porque antes de você começar a analisar, você tem uma tomada de decisão para tomar, que é o que eu vou analisar, qual canal que eu acho que tem um pouco mais de chance de ter alguma coisa interessante para eu investir meu tempo nele. Uhum. E você ter noção macro de mercado, ter uma veia empreendedora, te ajuda a dimensionar um pouco essas coisas. Uhum. Legal, assim, você se considera uma pessoa que trabalha pelas suas funções, responsabilidades, você resolve tudo nas 8 horas por dia, você é uma pessoa que se dedica fora do horário?
Infelizmente, eu não consigo trabalhar dentro das 8 horas hoje em dia. É uma coisa que eu prezo muito a gente ter equilíbrio na vida, né? Poder fazer outras coisas. Mas tem momento que exige, né? Exatamente. Os últimos meses têm me exigido trabalhar bastante e acabo trabalhando um pouco além do tempo. Mas tem muita gente que fala que se você não consegue resolver o que você tem que resolver em 8 horas, muito provavelmente você está sendo ineficiente com a gestão do seu tempo. Então, uma das coisas que eu tenho prezado bastante é voltando no foco mesmo, de saber muito bem o que vale a pena ser atacado do ponto de vista de problema e quais problemas que eu posso deixar para depois. Eu acho que assim, eu tenho uma visão já de que se você precisa trabalhar muitas horas todos os dias de forma constante, talvez precise avaliar onde está o seu foco, né? O que você está colocando foco. Mas eu entendo também que tem épocas que são pontuais e que acabam exigindo mais do profissional. Por exemplo, eu já tive casos de empresas que eu trabalhei que eu virei noite trabalhando para poder entregar um projeto que tinha um deadline específico. Sim. Então, mas eu sabia que aquilo ali era uma coisa pontual, que exigiu de mim uma dedicação extra para poder entregar aquilo. Então, o que eu enxergo é que as pessoas elas precisam entender, né? Ter essa maturidade de entender, porque às vezes você fazer só o que você está fazendo dentro das suas horas, às vezes não vai te colocar numa posição acima ou no futuro, né? Dentro daquela empresa, dentro de uma posição mais alta, né? Às vezes é necessário. Eu trabalhei há 2 meses atrás com até umas 3 horas da madrugada, resolvendo um problema de levantar dados para consultoria. Porque a gente paga uma consultoria, a gente tem ela fazendo um trabalho bem extensivo e ela precisa de dado para trabalhar. Insumo, né? E aí muitas vezes sobra para o meu time. E aí eu precisava de alguns insumos, de algumas tabelas dos meus analistas. Eu falei, não, eu vou resolver o problema, pode deixar. Você é o gestor, né? Então tem que resolver. Esses problemas mais urgentes eu gosto de pegar para mim mesmo. Mas eu precisava de um pouco de apoio porque não eram tabelas de onde a gente ia consultar que eu usava diariamente. Então eu pedi um pouco de apoio para cada um dos membros do meu time ali. Teve um analista em específico que eu fui dar uma olhada depois, ele não tinha me mandado insumo suficiente para poder trabalhar e eu tive que fazer o discovery das tabelas um pouco improvisado. E por isso que eu acabei 3 horas da manhã, não talvez meia-noite, por exemplo. Sim. E aí eu trouxe esse feedback para ele depois. Olha, o que aconteceu? A sua não entrega impactou num trabalho extra, né? Exatamente. Eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, eu fiquei na dúvida de como mandar, de como explicar ali. Tinha algumas outras coisas para resolver e fui deixando isso pro final do dia. Aí não deu tempo. Aí eu falei, não deu tempo para mim, para você, mas para mim teve que dar tempo. Porque aí eu tive que ficar 3 horas da manhã resolvendo o problema. Hoje vocês trabalham presencial ou remoto? Hoje a gente trabalha no modelo híbrido, são 2 dias da semana presencial. Eu acho bem interessante que dá para quebrar um pouco a semana. Esses 2 dias presencial, no nosso caso específico, é terça e quarta, e são dias onde você promove mais interação entre os analistas e de mim com os analistas também. Eu estou mais em reuniões presenciais, tenho interação com outros times e tenho mais interação com a minha equipe. E aí os outros dias ficam um pouco mais para foco. Legal, eu queria só tentar fazer um passo a passo, pensando em compartilhar uma informação prática com quem trabalha na área de growth. Quando você chega num lugar, numa empresa, seja na Localiza, ou seja, de repente num freelancer, alguma coisa, o que você olha para você ter os insumos? Você falou que pega os dados que tinha que mandar para a consultoria, para a consultoria ter insumo para poder trabalhar. Sim. Mas imaginando que você é o consultor, quando você chega no ambiente, o que você faz? A primeira coisa que eu faço é tentar entender muito bem o negócio que eu estou inserido. Então, eu pergunto pro meu cliente, me explica tudo, assim, me explica qual que é o seu objetivo, qual que é a sua visão de negócio, qual que é o seu diferencial em relação ao cliente, porque, principalmente pensando em análise de dados, eu sempre falo que é análise de negócio também. Os dados sozinhos, eles querem dizer pouca coisa. Depende muito do contexto em que você está inserido e o que você pretende fazer com eles. Então, o analista de dados, primeiro, ele é um analista de negócio e um analista de inteligência, que ele tem que ter muita noção de onde ele está inserido
para depois ele pegar a mão no dado e trabalhar. Eu falo, inclusive, tem um viés muito grande que a gente já começa explorando tabela. E eu falo para os meus analistas, faz um plano do que você quer analisar para responder a pergunta que você quer responder. Faz no papel, faz no mind map, faz rascunha mesmo, e depois você pega em dados. Tenta fazer o exercício de você ficar um dia inteiro sem pegar dado nenhum para analisar. Para você realmente arquitetar como que você vai conduzir o processo antes de você pegar dado para analisar. Porque aí você já vai ser assertivo no que você vai consultar. Legal. E assim, além de entender de negócio, já falando mais do lado de growth, assim, você olha dados de campanha, o que você analisa de receita, eu preciso saber o CRM, o quanto faturou, quem são os melhores clientes, como que você faz esse overview de tudo? Tem várias formas de fazer growth, né? Eu acho que a mais fácil de começar é pelo CRO, que é a conversão do funil de vendas, né? Do funil de conversão. É a otimização do funil de conversão, desculpa. Porque é um dado que geralmente você capta ele um pouco mais fácil. Você já tem os steps ali e via um traqueamento interno ou via GA, você já tem configurado quantas pessoas que passaram em cada step e quantas pessoas ali que, no caso da Localiza, por exemplo, fizeram a reserva. Então, você consegue mapear com certa facilidade quais que são os pontos de fricção, que é onde o usuário está saindo do seu funil. E eu acho que a forma mais fácil de trabalhar growth é com CRO. E gera bastante resultado, porque a pessoa já está na sua porta, já está no seu site, já está no seu aplicativo, e aí ela tem alguns steps que ela tem que concluir para realizar a reserva de fato. Então, quanto mais próximo do fundo de funil você atua, cada 1% de pessoas ali que você consegue converter a mais já dá mais resultado. Mas aí, para fazer growth de forma mais ampla, aí sim você tem que olhar para cliente, você tem que olhar para quais canais que geram mais crescimento e otimizar esses canais, otimizar o timing que você vai falar com o cliente numa mídia que você está puxando a conversa, ou num CRM, por exemplo, para você poder explorar, de fato, outras formas de fazer growth que não CRO. Legal. E como que você se mantém atualizado sobre tudo que está acontecendo no mundo digital, de growth de negócio? Eu gosto muito do LinkedIn para isso e eu gosto muito de newsletter. Tem algumas newsletters que eu sigo de tecnologia, não necessariamente de marketing. Tem uma de marketing que mistura tecnologia, que é a própria newsletter do Google, é Thinking with Google, que aí eles estão falando de novas ferramentas, estão falando de cases de outros negócios que às vezes você consegue abstrair e aplicar para o seu. E no LinkedIn também tem muito as pessoas que trazem um pouco a reflexão delas. É uma mídia, eu acho que um pouco mais de opinião, digamos assim, porque aí a pessoa traz um fato e depois ela traz o que ela gerou de reflexão desse fato, né? Então a newsletter é mais direta e o LinkedIn entra um pouquinho mais no detalhe, porque você escuta a interpretação de uma pessoa que você conhece, respeita, acompanha. Não, legal. E você costuma ler? Costumo bastante. Tem alguns livros de negócio que eu leio. Na verdade, eu não consigo ler muita ficção, eu leio mais livros de negócio mesmo. Eu também tenho esse perfil, eu gosto de ler livros relacionados a negócios. E é necessário, eu acho que quanto mais você avança na carreira, mais é esperado que você traga coisas novas para o ambiente de trabalho. Os livros, eles não são tão atualizados quanto uma newsletter que você lê diariamente, mas eles podem ser atualizados para o seu contexto de negócio. No sentido que nem todo mundo está vivendo no mesmo tempo. O futuro, eu vi uma palestra outro dia que fala que o futuro é heterogêneo. O futuro, ele chega em momentos diferentes para pessoas diferentes. Então, quando eu entrei na Localiza, por exemplo, o marketing digital era algo que estava nascendo e tinha muita coisa que a Simpla estava muito mais avançada em experiência minha de 1, 2, até 3 anos mais atrás. Então, o livro, muitas vezes, ele vai te trazer isso. Ele vai te trazer o estado da arte de uma operação e aí o seu futuro, por mais que esse livro já tenha sido publicado há 3, 4 anos atrás, o seu futuro é pegar o conhecimento daquilo e aplicar no seu contexto de negócio. Atualizar, né? Exatamente. Não, legal. E você, assim, como que você mantém o seu network? Você costuma falar com pessoas de outras empresas, de outros setores? Geralmente, todo convite no LinkedIn que eu recebo
de alguma coisa interessante, eu costumo falar com a pessoa, levar a sério. Outro dia, por exemplo, me chamaram para um trabalho voluntário para aplicar ciência de dados, análise de dados. Então, eu fiquei bem interessado. Eu acho que a gente tem que construir essas novas relações. O LinkedIn, ele é bastante útil para isso. E ele é útil também para você acompanhar profissionais que passaram, ali tiveram uma trajetória semelhante com a sua em algum momento, mas que de outra forma você não teria contato, né? Então, ex-colegas, ex-chefes, ou pessoas mesmo que você quase trabalhou junto e depois se distanciou um pouquinho por outros motivos, você vê muito ali networking acontecendo, né? Perceber o que eles estão fazendo de conteúdo, interagir. E é muito importante mesmo você estar ativo nessas redes. Se colocar... Tem que estar aberto, né, aos novos convites. Inclusive, né, aceitar o convite do podcast, do Amplifica Cast. O Amplifica Cast me procurou no LinkedIn e se você não está ativo no LinkedIn toda semana, você perde o convite desses. Não vai poder sentar nessa mesa aqui, viu? Exatamente. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast. Eu recomendo que você, antes de sair, você se inscreva no nosso canal. Lá no Spotify você também aperta as 5 estrelas, avalie o nosso episódio para você continuar nos ajudando a crescer. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no Amplifica Cast. Eu que agradeço. Deixa pra galera aí as suas redes sociais, como que elas te acham. Beleza. Em todas as redes sociais eu sou Daniel Pena Martins. Pena com um N só. Tudo junto, sem traço, sem nada. Tanto no @ do Instagram, quanto no LinkedIn, /Daniel Pena Martins também. E aí vocês podem me seguir. No LinkedIn, naturalmente, que eu vou postar mais conteúdo relacionado a trabalho, a negócios, e eu tento estar sempre me atualizando por lá. Legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados. Até o próximo Amplifica Cast. Obrigado.